Olá, graça e paz, eu sou o pastor Adelton Cruz. Gostaria de meditar na palavra que se encontra na carta a qual Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 4, apenas o versículo 18. Diz assim: o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a sua descendência. Paulo, por volta dos anos 56 depois de Cristo, findando agora a sua terceira viagem missionária, Paulo resolve escrever aos irmãos que se encontravam em Roma. Alguns estudiosos acreditam que Paulo estava em Corinto ao escrever essa carta. E o intuito de Paulo ao escrever esse capítulo seria mostrar aos irmãos de Roma que Abraão foi justificado pela fé e não pela obra. E o versículo a qual eu li diz que Abraão esperou contra a esperança. E os versículos seguintes vão dizer que ele não enfraqueceu, mesmo olhando já o seu corpo envelhecido e olhando para o corpo de Sara, sua esposa, que já estava com o seu ventre amortecido. Ele não duvidou da promessa, ele esperava em Deus, ele acreditou no Senhor, ele olhava para a palavra. Se nós olharmos, esperou contra a esperança, parece que dá um nó na cabeça, como assim? Mas a primeira esperança seria a esperança natural. Um casal, quando começa ali a sua vida, eles têm esperança humana de ter filho, algo que faz parte da vida do ser humano. Mas Abraão e Sara já estavam com a idade bem avançada. Deus havia chamado Abraão quando ele tinha 75 anos. E agora já estava próximo aos 100 anos e o milagre ainda não havia acontecido. Seu corpo já estava envelhecido e sua esposa já havia, o seu ventre já estava amortecido. Não havia mais esperança humana. Mas ele não esperava nessa esperança humana, ele esperava em Deus. Ele olhava para a palavra. Ele sabia que aquele que o havia chamado e havia feito uma promessa era poderoso para operar o milagre na vida dele. E ele continuou firme, acreditando no Senhor, vivendo a sua vida acreditando no Senhor. Talvez as pessoas olhassem para Abraão e poderiam pensar: olha, ele é tão próspero, tem tantos bens, mas não tem um filho. E quantas vezes as pessoas falam isso para a gente? Olha, você tem isso, mas falta isso. E quantas vezes nós não podemos olhar para as pessoas, nós temos que olhar para a palavra. A palavra nos mostra quem nós somos, a palavra nos apresenta um Deus poderoso, um Deus maravilhoso. A Bíblia vai nos dizer que os impossíveis dos homens são possíveis a Deus. Nós temos que continuar acreditando no Senhor, mesmo quando nós olhamos com os nossos olhos humanos e olhamos e vemos que não dá. Mas nós temos que olhar para a palavra e acreditar no Senhor. Moisés enfrentou essa situação quando ele estava guiando aquele povo e chegou diante daquele mar. Humanamente falando, não dava para ele passar. Então ele clamou ao Senhor, já falou para ele: diga ao meu povo que marche. Era impossível para Moisés abrir aquele mar. Humanamente falando, não havia esperança humana, mas não era impossível para Deus. Deus era poderoso e foi poderoso para abrir aquele mar. Eu não sei qual é o seu sonho, eu não sei qual é o mar que se levanta contra a sua vida, mas existe um Deus todo-poderoso, que tem todo o poder e toda a autoridade, que tem poder para abrir o mar para você passar. Josué também enfrentou uma adversidade, chegou com o povo ali diante do Jordão, chegou na época da primavera, o rio estava 50 vezes mais que a sua água aumentada. Humanamente falando, não tinha esperança para passar. Mas ele clamou ao Senhor e o Senhor abriu o Jordão para ele passar. Não havia esperança humana, mas havia um Deus poderoso para abrir o Jordão para ele. E quando ele chegou diante de Jericó, Jericó tinha muralhas muito grossas, de pedra, tanto que havia residência sobre essa muralha. Humanamente falando, não dava para Josué derrubar aquela muralha. Ele não tinha instrumento para derrubar. Ele não tinha como fazer aquilo, não havia esperança humana, mas ele esperava em Deus. E Deus derrubou aquela
muralha para ele passar e ele conquistou Jericó. Eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, mas não desista. Moisés não desistiu, Josué não desistiu e eles alcançaram a bênção a qual eles queriam. Se nós olharmos para a palavra de Deus, quem olhasse para a vida de Moisés, a sua forma, a qual ele nasceu, falava, olha, certamente Deus tem promessa na vida desse menino. Havia uma ordem ali de Faraó que era para todas as crianças do sexo masculino ser jogado no rio Nilo. Mas a mãe de Moisés, ela tinha expectativa, tinha esperança. Ela construiu um cestinho ali de barro e colocou ele, escondeu por algum tempo, mas quando não deu mais para esconder, colocou no rio. Ela acreditou, ela tinha esperança. Poderia acontecer tantas coisas ali, aquele cestinho podia virar, poderia encher de água, algum animal poderia pegar aquele... Mas ela esperava em Deus. A esperança dela não estava naquele cesto, ela esperava que Deus iria operar um milagre. E aquele menino foi parar justamente onde a filha do faraó estava se banhando. Ela pega aquela criança e agora ela cria, ela procura uma mulher para que fosse uma mãe para cuidar daquele menino e chama justamente a mãe de Moisés. Deus operando no sobrenatural. O Senhor agindo. Quando nós depositamos a nossa fé em Deus, quando nós esperamos o Senhor, Ele move céu e terra e opera o milagre, porque Ele tem todo o poder, toda a autoridade, e nós temos que continuar acreditando no nosso Deus, continuar olhando para a palavra e acreditar que Ele é poderoso para operar o milagre. E Moisés agora ele cresce ali no Egito, ele resolve fazer as coisas do seu jeito, ele mata um egípcio, foge ali para o deserto de Midian, e tudo parecia que havia acabado, que o sonho de Moisés de se tornar um líder e libertar aquele povo era um sonho humano, e ele fica ali por 40 anos cuidando de ovelha, havia desistido da sua chamada, mas Deus não havia desistido de Moisés. E um dia Moisés viu uma sarça queimando, estava se ardendo, mas não se consumia. E quando ele chega ali, Deus conversa com ele e fala, olha Moisés, a promessa ainda está de pé, eu não desisti de você, não desista. E o Senhor argumenta com ele, conversa ali e convence, e Moisés volta e se torna um líder poderoso, usado por Deus, e o Senhor opera milagres e prodígios, e ele é usado pelo Senhor tremendamente, e tira aquelas pessoas do Egito, porque o Senhor não deixou de acreditar em Moisés, mesmo quando Moisés estava desacreditado do seu sonho. O Senhor foi lá e falou para ele, olha, as promessas ainda estão de pé, acredite, não desista, não desista. E quando nós olhamos para Pedro havia negado Jesus, conforme o Senhor havia falado para ele, antes do galo cantar 2 vezes ele ia negar o Senhor, e ele havia negado, e agora parece que ele havia voltado para a sua velha vida. Em João capítulo 21, vamos ver Pedro ali pescando, havia levado alguns discípulos, havia voltado para o seu velho ofício de pescador, e tudo parecia que havia acabado. Estava ali o Simão, mas o Senhor havia chamado Simão, chamado Pedro, olha, você não é mais Simão, você não é mais um pescador, você é pedra, você vai ser usado por mim. E parecia que Pedro havia desistido de tudo. Mas quando Jesus ressuscitou, em Marcos capítulo 16, vai dizer isso, Maria Madalena, elas foram ali, ungiu o corpo do Senhor, a pedra estava removida, e um anjo estava ali e falou, olha, vocês estão procurando Jesus, ele já ressuscitou. Ele foi para a Galileia, diga para os discípulos e diga para Pedro, Jesus não desistia de Pedro. Talvez Pedro havia desistido. E quando Pedro estava pescando ali, conforme eu disse em João capítulo 21, não estavam pescando nada. Então alguém da praia diz, olha, jogue a rede para a direita. E quando eles jogam a rede, eles pegam 187 peixes, muito grande, que a rede estava quase se rompendo. Então eles viram que era o Senhor. Ali estava Jesus. Pedro havia desistido da sua chamada, mas Jesus não desistiu dele. Se nós olharmos, quando Jesus foi chamar os discípulos pela primeira vez, os discípulos também estavam tentando pescar e não haviam pescado nada. Então Jesus ensina uma palavra, entra no barco de Pedro, prega uma palavra ali e depois fala, olha, lança a sua rede.
Pedro estava desistindo da sua pescaria, Jesus chega e restaurou o sonho dele e ele pescou muito peixe. Quem sabe você está querendo desistir dos seus sonhos, quem sabe você quer desistir da sua família, quem sabe você quer desistir do seu serviço, você quer desistir da sua vida, eu não sei, mas o Senhor não quer que você desista. O Senhor quer que você espere contra a esperança. Quem sabe você olha e vê que humanamente não há mais esperança, mas nós não esperamos no homem, nós não esperamos na nossa força, nós não esperamos na nossa sabedoria. Não, a Bíblia vai dizer que o cavalo, apesar da sua grande força, não é garantia de vitória. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. E Abraão esperou contra a esperança e alcançou o seu milagre. E o Senhor o fez pai de uma grande nação. Eu não sei o que você está esperando, mas a mensagem de Deus para você é: não desista. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Se inscreva no canal, curta, compartilhe para que o YouTube possa mandar para mais pessoas. Pessoas talvez estão querendo desistir, mas Deus não quer que as pessoas desistam. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.